Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Vivendo da Palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e hoje eu tenho a honra de apresentar o primeiro programa do ano, Vivendo da Palavra. E esse programa hoje é muito especial, com convidados muito especiais. Eu tenho aqui diante de mim dois grandes homens de Deus, que são alunos do seminário JMC, José Manuel da Conceição. Daniel Rubenal e Samuel Borges. Sejam bem-vindos. Amém, prazer estar com vocês. Eu olho para aquela, né? É isso mesmo? Ok. Prazer estar com vocês. E espero que essa conversa seja boa, agradável e abençoadora aí. Que Deus venha abençoar a nossa conversa aqui, que a igreja seja edificada por meio de nós. Legal, quero agradecer a vocês por ter aceitado o convite aí de pronto, né? Vamos ter uma conversa boa, um papo bom sobre o seminário. Daniel, no seu 4º ano aí de seminário, último ano, né? Exatamente. Daniel. E o Samuel, iniciante aí, um calouro, né? Começar aí no seminário. Vamos começar aqui com a primeira pergunta para vocês. Quero saber dos dois agora. Conte um pouco como foi a conversão de vocês, primeiramente. Daniel, primeiro você. Interessante, conversão. Tem que ver se nós somos convertidos. Boa. Minha conversão foi um tanto dramática. Nem sempre as pessoas têm isso, né? Normalmente, o bom é que não tivesse. Por onde começa? Vamos lá. Minha conversão se deu por volta ali dos 16 anos. Eu era um menino muito problemático. Tão problemático que aos 14 anos, minha mãe pediu ajuda para os meus avós paternos, para que eles me criassem. E ali com 13 para 14, na verdade, eu comecei a morar com meus avós e passei a frequentar a igreja. Meu avô ele tinha uma máxima do seguinte: já que você mora comigo, 3 coisas básicas você vai ter que cumprir: estudar, trabalhar e ir à igreja. Então eu não vou deixar minha casa para você enquanto eu estou na igreja com a sua avó, você fica na minha casa. Não funciona assim. Então eu comecei a frequentar a igreja, ok. Mas eu era apenas um crente nominal. Eu frequentava, assistia aos cultos, ouvia as músicas, até gostava das músicas, mas era um lugar bom para se estar. Então eu tive um momento de crise. Aos 15 anos eu volto a morar com a minha mãe, começo a usar drogas. Então, com 15 anos da droga, de novo minha mãe fica em desespero, me manda não mais agora para os meus avós paternos, mas para morar com meu pai. E morando com meu pai, eu tive vários problemas. Meu pai também tinha problemas com drogas na época. E foi quando eu me vi acabado, já com 15 anos de idade, né? Vencido ali pelas drogas. Graças a Deus a Flávia, minha esposa, atual esposa, né? Na época minha namorada, ela me ajudou muito, muito mesmo. Orava por mim, não desistiu de mim. Eu havia conhecido ela com 14 anos. Mas então ali 16 anos, morando com meu pai, que tinha o mesmo problema que eu estava num ponto crítico. Foi quando eu fui à igreja. A gente teve uma briga e eu fui à igreja, aí eu ouvi o sermão, né? E para contar um pouco dessa história, eu estava descalço, a gente havia brigado, eu saí descalço de casa, caminhando pela guia diária. E eu liguei para meus parentes, eles estavam na igreja, falaram: vem para a igreja, mas tô descalço, vem mesmo assim. E eu fui. Eu fiquei no carro, ouvindo os louvores e a pregação. E naquele dia, eu posso te falar, foi quando o Espírito Santo entrou no meu coração. E desde aquele dia eu sou uma outra pessoa. Amém. Foi dramático, né? Eu conto isso com muita tristeza, né? Não falo isso com alegria. Eu dei muita dor de cabeça para minha mãe. Ela derramou muitas lágrimas por mim, mas Deus foi misericordioso e me salvou. Amém. Glória a Deus. Amém. Forte, a gente conhece, né? O Daniel Rubenal Pois é. Seminarista aqui na nossa igreja, né? E a gente já conversou, mas assim, saber do testemunho dele, da conversão dele. E nem parece, né? Como você vê como Deus transforma mesmo. Sim. Samuel. Que Deus abençoe, meu amigo. Amém. No meu caso, a minha família, ela se converteu, meu pai e minha mãe, em 2009. E eles sempre me chamavam, né? Novo convertido, né? Quer ver o filho na igreja. Eu sou mais velho de
Dos homens, né? Dos homens. Dos homens. Isso, porque minha irmã, ela saiu de casa mais cedo, então Quantos irmãos? nós somos em 6. 6 irmãos. Ela é mais velha, né? A Sabrina, e depois vem eu. Então em 2009 eles começaram a ir pra igreja, depois os meninos, né? O Luciano, o Wesley, o William, até minha irmãzinha. Mas eles falavam do evangelho, tudo. Até que chegou um período, faltando em 2013, minha mãe chamava, mas eu não conseguia ir, sabe? Chamava, não tinha força. Quantos anos você tinha, sua mãe? Deixa eu ver aqui. Acho que 19. Tinha 19 anos. 19 anos. Tinha 19 anos quando ela me chamava, mas eu não tinha força. E quando ela fechava a porta, eu tinha vontade de falar que sim. Eu começava a chorar, não sabia por quê. Porque eu não consigo ir pra igreja, sendo que é só ir pra igreja. Eu não consigo levantar e ir. Eu não conseguia. Até que foi em 2014, quando foi a Copa do Mundo aqui no Brasil, no período da Copa, um amigo meu, que estudou comigo em 2008, ele começou a falar de Jesus para mim no ônibus. Só que ele, sabe aquelas pessoas que falam alto? Falam bem alto assim? Aí ele tava falando, eu, nossa, fica quieto, né? Tipo, falando de Jesus assim bem alto, eu, nossa, tipo, incomodando as pessoas. Aí nós descemos, né? Estávamos indo e enquanto ele falava, eu não tava ligando para o que ele tava falando. Eu só tava impressionado com o que ele tava falando. Não tava ligando pro conteúdo, mas o que Deus tinha feito na vida dele. Porque em 2008, esse menino era, como o Daniel falou, tipo, um menino largado, dava trabalho pra família, envolvido com muitas coisas sexuais, só falava besteira, de 10 palavras, acho que uma se salvava. Eu, nossa, se Jesus transforma mesmo, porque transformou meu pai e minha mãe, agora transformou o meu amigo, eu quero conhecer esse Jesus então. Aí ele pediu para que eu repetisse com ele, né, uma frase, né, que queria aceitar Jesus, e naquele momento que eu falei, é como se aquela corrente que me prendia quando minha mãe me chamava tivesse quebrado, tivesse rompido. E depois daquele dia até hoje, eu sinto que essa corrente quebrou. Aí eu cheguei à minha casa e falei, mãe, aceitei Jesus. Aí minha mãe, menino, não fica brincando com essas coisas, né? É coisa séria, né? Aí meu pai chegou à noite e ela falou pra ele, então você é meu irmão em Cristo? Aí tá. Só que na minha cabeça eu tinha que expor isso publicamente, que é na igreja, né? Quando tem um apelo. Então, eu falei, chegou no domingo, eu coloquei a roupa, minha mãe, oxe, você tá colocando roupa pra ir pra igreja? Mas eu não falei pra senhora que eu aceitei Jesus. Aí ela falou assim, menino, isso é coisa séria. Eu falei, eu vou hoje lá, mãe, vou falar. Aí eu cheguei na igreja, não entendia nada, não entendia a pregação, não entendia a música, não entendia absolutamente nada. Mas eu sabia a hora do apelo, que era depois da pregação. Aí na hora do apelo, eu falei, acho que é agora. Aí eu ficava esperando, é agora. Aí eu levantei e fui. Aí nessa hora eu vi toda a minha família chorando lá na frente. Aí tô aqui desde hoje. Que bênção. Muito bom. Foi muito bonito. Testemunho de vocês de conversão, né? Pesado começar com essas perguntas. A gente sempre ressaltar pra galera, né? Às vezes a pessoa... a gente, da presbiteriana, reformados, nós não falamos muito sobre testemunhos. Por quê? Porque é muito perigoso. Pode vir, Marão. Não tem erro, não. Aí, nossa. Aí uma parada técnica. Porque às vezes as pessoas, elas tendem a imaginar que a vida delas também ou é sem graça, porque não foi assim, e o ideal é que não seja algo dramático, né? Tem pessoas, aí sim, tem pessoas como... Nossa, tá bom aqui, hein? Como por exemplo, cenário novo. Tava lendo, por exemplo, o R.C. Sproul, ele dizendo que ele viveu na igreja. Então, desde criança, ele participava do coro infantil, e aos poucos ele foi entendendo que ele amava Cristo. Então não teve algo dramático. Então a gente sempre reforça que cada um tem sua história. Samuel teve, por exemplo, Samuel teve algo bonito. Eu fui lá, batendo, caminhando, e minha família toda olhando e chorando. Gente, isso é lindo, a família toda ali, né? Dá um apelo, né? Isso é uma conversa toda hora. Mas a família estando lá, chorando por ele, se alegrando, nem sempre. Vai ter caso de pessoas que vão à igreja e só ele vai sozinho. Fala, poxa, mas minha família. E às vezes muitos não terão a sua família na igreja, né? No meu caso, às vezes, não vai ter uma Flávia, que na época era minha namorada e hoje é minha esposa, estava ali desde os meus 14 anos orando por mim. Às vezes o cara vai enfrentar a barra sozinho
e vai estar ali com seus 40 e poucos anos solteiro. Isso é verdade. Então sempre a gente reforça, não tem a nossa história como regra. Não é regra. Como algo normativo. Não é normativo. Perfeita ideia. Legal, muito bom. E nós vamos agora para o nosso tema, né? Que é seminário, seminaristas. Como surgiu o desejo de ir para o seminário? Quando? Onde? Como? Por quê? Primeiro eles descobriram se a gente era crente. Agora o desejo do seminário, né? É umas perguntas lógicas. Boa, gostei. Vamos lá. Quando eu entrei na igreja, eu peguei muito com meu pai o exemplo de estudar a Bíblia. Meu pai, eu acho que é a pessoa que, claro, no meu contexto social, né, é a pessoa que eu mais vejo estudando. Todo dia você vai ver, vou chegar à minha casa, meu pai vai estar com a Bíblia aberta e a revista da escola dominical dele, né? Embora nós sejamos de outra igreja e não concordemos com uma coisa do outro, eu admiro a idade, né? Tipo, o esforço dele está sempre ali estudando. Então, eu acho isso daí muito bom e eu peguei como exemplo. Então, eu comecei também a estudar e começou a dar esse desejo de dar aula, de pregar. Mas, para encurtar, quando foi decisivo mesmo, foi aqui na igreja presbiteriana. Porque quando eu vim para cá, tinha até comentado com o Daniel, que eu achava que o máximo que eu poderia fazer era dar aula na escola dominical. Porque você vê Augusto, você vê Hernanes, então você fala assim, não tem como dar aula num lugar desse, né? Porque as pessoas, elas conhecem muito. Lá na outra igreja, então, não tinha essa cultura de ir pro seminário? Não pastores, tem. Não, a forma como a Assembleia trabalha essa parte de pastor é diferente, né? Muito diferente. Tinham cursos teológicos, mas aqueles cursos... Hoje está mais rigoroso. Por exemplo, hoje você não pode ser diácono, presbítero e pastor sem o curso de teologia. Nossa, nem diácono. Nem diácono. Interessante isso, hein? Nem diácono. O diácono tem que ter pelo menos o básico. Legal. E o presbítero tem que ter pelo menos o intermediário. Né? Eu acho que é assim. Pelo menos o que eu ouvi, né, a última vez. Então, se alguém, por exemplo, você apareça lá na Assembleia, você tem que ter pelo menos o curso básico para ser diácono. Né? Não tem seminarista na igreja, na Assembleia, tá? Tem o pastor. Então, eu vim para cá e não tinha esse desejo, porque eu não achava que era possível. Até quando você entra na igreja, você recebe uma cartinha, né? Tipo, o que você pretende ser. Acho que você recebeu também, né? Sim. O que você pretende ser, o que você já fez na outra igreja. Mas quando foi o dia do seminarista, enquanto o Jéssica estava aqui ainda, o Jéssica e o Daniel foram à frente, né? E naquela hora, o pastor falando, aquilo queimou de tal forma que eu falei, não, é isso. Eu já tinha um desejo, mas eu não tinha queimado de uma vez, sabe? Não tinha queimado. Então, eu falei, é isso. Aí eu cheguei, conversei com a minha, hoje, que é minha esposa, né? Conversei com a minha noiva e manifestei. Ela já sabia, já sabia que você queria isso. Porque tem, né, as dificuldades, tudo, né? Aí ela falou pra mim, tudo bem. Aí eu conversei com o Daniel, né? E no mesmo dia eu também conversei com o pastor. Aí o pastor, você tem que fazer isso e isso. Eu lembro até o caminho que a gente fez depois da Foi. escola dominical. Foi mesmo. Nós pelo açaí, né? Foi. A gente subindo aquela Ficamos rua da conversando feira, ali, né? foi. Conversamos várias coisas. E É graças bom a relembrar Deus, essas coisas. tudo aquilo que nós conversamos, que era naquela época impedimentos, hoje Deus trabalhou em tudo. Quanto tempo esse processo, desde que você decidiu? Eu manifestei o desejo no final do ano de 2021. 2021. Porque 2022 foi quando comecei a dar aula, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Andou 2 anos. Mas acho que foi final de 2020 ou final de Processo 2021. todo um ano, um e pouco. Porque isso. Começo de 2021. É porque, talvez. assim, para que você se torne seminarista da igreja presbiteriana, você tem que ter no mínimo 3 anos como membro da igreja. Cuidado, né? Isso, 3 anos. Pra ser acompanhado. Então eu acredito que eu tenha manifestado o meu desejo, porque 2020 não teve igreja, né? Infelizmente aconteceu a pandemia. Então eu não sei se foi no final de 2020 ou no final de 2021. Eu sei que a partir desse momento você recebe algumas coisas que você tem que fazer. Ler alguns livros que são obrigatórios e fazer uma resenha. Né? O Pastor Aprovado, do Richard Baxter, e Vocação. E também, a partir desse momento, você começa a fazer um relatório das aulas e das pregações devocionais que você vai fazendo. Seja na nossa igreja ou seja em igrejas fora, né? Fora daqui. Então, aí o pastor ele pediu isso. E foi quando manifestou o desejo, né?
No momento do desejo, você passa a ser o chamado Aspirante. candidato, aspirante. É aspirante. Ou aspirante. Aspirante. Aspirante é quando você manifesta o seu desejo e o conselho fala, tudo bem, trabalha na igreja e a gente vai te acompanhar nisso. Tá. Porque não tá acompanhando somente o trabalho, mas o caráter, a índole, a moral, É. né? Tudo isso. O cara, às vezes, fala que é aspirante, mas aí você vê o cara, no final de semana, lavar o carro, coloca um pagode, uma cervejinha, né? Ou começa a namorar, aí acaba o culto e tá se pegando de forma piedosa na frente da igreja, né? Ser bem analisado. Exatamente. Não só o assistir de trabalho. perto. E também a questão da capacitação. É um dos livros também que a gente lê no começo, é do Spurgeon, Lições aos Meus Alunos, principalmente o volume 2, que ele vai falar desse assunto. Não é que você seja um pregador quando te chamam, quando você sente, melhor dizendo, desejo pelo ministério. Não é isso. Mas você já tem algumas habilidades. Essas habilidades, ainda que sejam pequenas, elas tendem a ser desenvolvidas com o seminário e com a vida na igreja. Então, às vezes, o cara quer ser pastor, mas ele fala, eu sou muito, muito tímido, não adianta. Entende? É incoerente com o nosso chamado. Né? Você tem que vencer a timidez, você tem que saber o mínimo de ter a coragem de falar em público, por exemplo. O mínimo é isso. Olha, eu quero ser pastor, mas eu odeio gente. Então você tem que gostar de falar, tem que gostar de se relacionar. Não quer dizer que você já é o aconselhador, né? Não é isso. Isso vai ser desenvolvido. Mas já tem que ter algumas questões, né? Então me fale já do seu. Não, o meu. Foi? Encerrou. Ia comer mais um, vai tá bom. Vamos lá. Assim, parece uma loucura, né? Mas os meus familiares sempre disseram que me viu como pastor desde a minha infância, antes dos meus desvios. Eu sou de família cristã, mas isso não quer dizer que eu sempre fui crente. Como eu disse, minha conversão se deu aos 16 anos. Então eu sempre fui de ambiente de igreja. E eu sempre gostei de ouvir sermões, embora não fosse crente de verdade, e estar ali. Ok. Quando eu me converti, só um detalhe, eu era chamado pela minha família de pastorzinho quando era criança, né? Porque eles viviam assim, né? Então, lembro até hoje que a minha primeira oportunidade na igreja foi por volta ali de uns 6, 7 anos. Meu avô havia sido diagnosticado com uma doença, não sei se era câncer na próstata, alguma coisa assim. E ele falou, Daniel, vou pedir para você orar por mim no culto. Nossa, me preparei para aquela oração como nunca antes na minha vida. Eu me lembro que eu fui chamado, eu orei por ele e tal. Eu falei, é por aí mesmo, né? Ok, muito criança, mas eu vi que eu tinha gostado. Quando eu me converti, aí eu já estou com 16 anos. Sai Daniel de 7 anos, 16 anos, me converti, o que eu farei na igreja. Então, para aqueles que não sabem, eu comecei no grupo musical da igreja, o denominado chamado Grupo de Louvor. Comecei lá e nas igrejas pentecostais tem muito de você ministrar, né? Aí eu comecei a ministrar em louvor. Aí Olha começa, só, Daniel, aí a luz isso é apaga, louvor, né? A gente não sabia disso. A luz apaga, te louvarei. Aí você deve louvar o Senhor por todas as coisas. Aí começa, né? Dê a mão pro irmão que está do seu lado. Não olhe para as aparências, etc. Ok, também no estilo pentecostal comecei a ministrar louvor, né? O que seria a ministração de louvor para você que é presbiteriano e sempre foi? É mini pregações durante o louvor. Ou a música, né, na igreja, antes da pregação. Então você prega antes do pregador, né? Isso é horrível. Teve vezes que eu falei mais de meia hora. Eu falei, caramba, pensando comigo depois, né? Falei meia hora, rapaz. Entre um louvor e outro, né? Daí, começaram a ver que eu tinha uma certa habilidade para falar, né, em público, falar das coisas de Deus. Nesse ínterim, aí já tô com 17 anos, 16 para 17 na verdade, final dos meus 16 anos, teve o acampamento da igreja. No acampamento, dividiu-se em 2 grupos, e cada grupo deveria preparar um culto, né? Bem livre essas coisas, né? Aí pediram para que eu fosse o pregador do meu grupo, acho que era o grupo verde, alguma coisa assim. Falei, Daniel, você vai pregar? Falei, ixi, e agora, né? Graças a Deus eu estava lendo um livro sobre louvor na igreja. Aí eu falei, eu vou pegar o texto que mais fala no meu coração nesse momento, que era 2 Coríntios capítulo 12, quando estou fraco, aí que estou forte.
quando Paulo diz isso, né? E eu preguei em cima desse texto, mas baseado no livro sobre louvor, misturei as duas coisas. Ok. Que era o conteúdo que eu tinha, né? Mas foi sincero, embora eu olhasse agora para trás, se estivesse errado o que eu falei, né? Mas aí eu falando coisas ali, não era heresia, mas não estava no texto, né? Mas falando tal, e com fervor, sabe, de um jovem pregador, meu, é isso, Jesus, cruz, Espírito e tal. Depois que eu terminei, teve aquilo que os pentecostais chamam de mover, né? Choro pra cá, línguas estranhas. Aí depois que acabou aquilo, meu tio, pastor pentecostal, que me ajudou muito nesse processo, ele falou, é isso que Deus tem pra sua vida. É isso. Ok, então dali eu falei, uau, seria um pregador. Seria um pregador. O tempo passa, faço 18 anos, me caso, e eu pensava o seguinte, mas eu não vou viver disso. Eu tenho que escolher uma profissão. Então eu faço um vestibular, passo no vestibular para estudar psicologia. Aí voltando, depois com a matrícula na mão, eu falo, mas não é eu não quero ser pregador? Por que eu estou querendo cursar psicologia? Não, Deus vai abrir as portas e eu vou me dedicar inteiramente ao ministério. Desisti da psicologia. Nesse tempo eu vim para Presbiteriana, uma igreja reformada. Descobri a questão dos 3 anos, né? Mas logo de cara, quando eu larguei a psicologia, eu entrei no Google. Seminário de teologia, né? Ou faculdade de teologia. Comecei a pesquisar. Mackenzie, muito caro. Em tal lugar, São José dos Campos, muito longe. E tal, comecei a descartar. Aí eu coloquei no Google. Como é o melhor? Alguém conhece alguma faculdade de teologia aqui perto, Zona Leste? Aí uma mulher que eu devo muito a ela, muito mesmo, Alana, se não me engano, Alana Corte, ou Cortez. Alana, sei que é Alana. Ela me chamou no Messenger e falou, olha, eu já estudei num seminário chamado Sempre de Jesus. E eu indico para você, é muito bom. E por incrível que pareça, Coisas da Providência de Deus era na rua do meu trabalho. Na rua do meu trabalho, lá na Penha. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, que eles fazem uma entrevista prévia, né? Passei e comecei a estudar. Aí quando o conselho daqui, da igreja, percebeu que eu tinha vocação, falou, você tem vocação? E você já estuda teologia? Eu falei, estudo, ok. Faz o seguinte, continue estudando. Quando você completar os 3 anos, a gente manda pro JMC, José Manuel da Conceição, nosso seminário da IPB. Então, vai estudando, vai se preparando, vai ajudando a igreja, e quando der os 3 anos, você vem. Então, nessa brincadeira, eu estudei 4 anos naquela instituição, que eu devo muito, muito mesmo, muito mesmo. Estou extremamente grato ao Sempre de Jesus. Dado esses 4 anos, fui para o JMC, onde estou no 4º ano. Só voltando um pouco, como que foi essa transição aí da igreja, que você estava no mover para cá para Presbiteriana? Deixei uma lacuna, pensei que você ia perceber. Não tem isso. Percebeu, né? Não tem isso. Irmãos. Você chegou aqui já querendo dirigir um louvor, ministrar? Não. Foi assim, você perceba que quando eu entrei aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu já estava no 1º ano do seminário, já Sempre de Jesus, reformado, presbiteriano da Coreia. Como que foi a minha transição da igreja pentecostal para a igreja reformada? Eu diria 2 coisas. Primeiro, o conhecimento da teologia reformada. O marido da minha prima, ele me apresentou uma pregação no reverendo Hernandes Dias Lopes sobre o apóstolo Paulo. E ele falou, só assista. Eu falei, mas quase 1 hora de pregação, só assista. Eu falei, vamos ver. Rapaz, é a segunda conversão, né? Pensei que você ia falar a pregação chocante do Paul Washer. Essa veio depois. Que eu ouvi. Essa daí foi depois. Depois que eu escutei aquele homem de Deus pregando sobre sobre o apóstolo Paulo, eu falei, o que é isso? Por que ele prega a Bíblia de forma tão profunda assim? O que ele tem que os pentecostais não têm? Foi aí que eu conheci Augustus, Paul Washer e a quadrilha. E a quadrilha toda, né? Quer dizer, o Augusto fala assim, né? Aí, beleza. Aí eu comecei a estudar teologia reformada por conta, conheci livrarias. A livraria mais famosa reformada que tinha na Conde era a Genebra, onde não era só livraria, tinha palestras também. Né? Antiga Genebra, poxa, saudade daquele tempo.
Hoje não existe mais, né? Aí nisso, eu fiquei um ano, eu falei, opa, já desisti da psicologia, fui pro seminário e comecei a ajudar nessa igreja pentecostal. Eles estavam com uma proposta de tentar reformar, mas aconteceu alguns escândalos de caráter moral e eu falei, poxa, alguns desgastes que não convém falar. Foi muito desgaste. E eu falei, quer saber, eu vou para uma igreja mais histórica. E a questão de modelo de governo também pesa muito, né? Sim. Quando uma pessoa só está no controle é difícil. A gente precisa ser, né, pastoreado uns aos outros. Eu não concordava com o modelo episcopal de um governo. Então tem que ter um colegiado. Eu falei, opa, onde eu encontro isso? Na igreja do Benedito Hernandes, presbiteriana. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele por 2 vezes sobre o meu caso. E ele me ajudou muito nessa transição. Eu ia a Pinheiros com a minha esposa. E depois do culto ele gentilmente nos atendia. Aí eu decidi de fato vir para a igreja. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava com 1 ano de seminário. 1 ano. Mas fiz todo o processo. Fiz o catecúmenos. Fui aos poucos e não queria contar que eu fazia seminário. Eu não ia desistir. Aí quando eles descobriram, me chamaram. Falaram, vai estudando. E nesse tempo o Gessner, hoje reverendo Gessner, era seminarista aqui, estendeu a destra para mim. Ele falou, não quer dar aula para os jovens comigo? Aí a gente começou a trabalhar e as coisas Foi o que caminharam. aconteceu comigo. Ele que me chamou. Ele chamou. É um estendendo a destra para o outro, né? Então foi isso. Então eu diria 2 coisas. O descobrimento da teologia reformada e os desgastes que eu tive na outra igreja. Tanto escândalos que surgiram e questões de discordância no modelo de governo. Assim como o Samuel falou que você chamou ele, né, incentivou Uhum. ele ao seminário, e tem muita gente que está nos assistindo, né, nesse momento também. Tem o desejo do seminário, está meio em dúvida, né? Como que funciona? Não, só pra Essa- você ter uma ideia, te cortando rapidinho. Na primeira vez que eu conheci o Daniel, eu conversava com o Jesney. Aí falou, tem 2 seminaristas na igreja. Porque quando eu entrei, ele já era. Eu já era do JMC, não. É o ano que ia começar. Você estava naquele Então final do processo. eu era o seminarista apócrifo. É interessante que a igreja ela colocou lá, seminarista colaborador. Né? Porque Mas não era do JMC. ele mas- já era. Quem era o outro? O Jesner. O Jesner. O reverendo Jesner hoje, né? Na primeira vez que conversei. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar. Conversei com ele no domingo. Aí ele falou, nossa, eu percebi que você tem vontade de ser pastor? Aí foi quando eu comecei a meditar nisso. Tipo, eu já tinha um interesse, mas como ele falou, não via como eu era novo, eu não tinha noção de como ser um pastor. Porque na Assembleia é muito diferente. Você trabalha o dia todo e depois é pastor. Eu falei, como eu vou fazer isso? Influenciado por essa cultura, que a Assembleia é a maior denominação pentecostal do mundo, Sim. né? Então todas as outras que são pentecostais têm um pezinho na Assembleia. Uhum. Então essa cultura eu também tinha, de ter que arrumar um trabalho e você é um pregador, você é um pastor, você é psicólogo e pastor. Mas aí, quando eu descobri a reforma e a teologia, as igrejas reformadas, né? Como elas Exatamente. trabalham. Aí eu falei, agora dá. Você sabe, na presbiteriana tem esse processo todo e você vê outras pessoas também que estão engajadas nisso, fazendo seminário, pastores que passaram pelo seminário, né? Quem está em casa também tem essa curiosidade, esse desejo. Próprio na igreja a gente for ver, tem uns jovens aí que já estão interessados no seminário. Tem Com uns referência do Daniel, né? Você agora que está entrando também, né? Como que funciona todas essas etapas aí da candidatura até chegar matriculado? Como você tá fresquinho, você quer falar? Então, Do membro até... ó, vou contar o meu processo porque fica mais fácil, porque é o que aconteceu comigo. Já falaram um pouco que tem que passar pelo pastor, tem que passar pelo conselho, Exatamente, tudo ó. isso, né? Vai começar, tipo, não membro, membresia. Tá. Suponhamos, agora é 2003. 2023. Uma pessoa. O Brasil acabou de ser campeão em 2002. Ronaldo, melhor do mundo. Acho que ele não ganhou, não. Vamos mudar de assunto. Você entra na igreja presbiteriana, passa um tempo, porque você já não pode começar com catecúmenos, né? Passa um tempo para ver realmente se você quer ficar aqui. E depois você começa o processo de catecúmenos. Feito isso, você
Como membro, você faz a O profissão que é o de fé. catecúmeno? Catecúmenos. Pessoal. O que é o catecúmenos? É uma coisa mais difícil, né? Catecúmeno significa noviço, novato na fé. Catecúmenos é para... Como aqui ele divide... É a catequese da... ele é catequizado. Isso, A ideia é que ele aprenda as doutrinas da nossa igreja, como funciona a igreja presbiteriana, como funcionam as doutrinas, a forma de governo, para que você realmente saiba o que você tá fazendo na hora de professar a fé. Você não chegar lá e falar assim, não sabia disso. Não. Você vai aprender as coisas para depois professar a fé. Isso foi algo, só um parênteses, foi algo extremamente novo pra mim. Porque nas igrejas, agora eu não sei como bem funciona. Tem Você o só discipulado. frequenta. Não, tem o discipulado, mas não é em todas as escolas dominical. Não Tá. são em todas. Na igreja onde eu fiz parte, e as que eu conhecia, tipo assim, você vai frequentando. Aí não tem lista de membros, você só vai indo só. Não, é manifesto. Por exemplo, Gente, assim, eu falei que em 2014 eu me converti. Né? Eu me converti. Em setembro, eu me batizei. Aqui não seria assim. Aqui eu aceitaria Jesus, tá? Eu aceitaria Jesus. Ficaria um tempo fazendo catecúmenos e depois eu seria batizado e ia professar minha fé. Aí isso funciona dessa forma. Então, aí tá lá. Eu professei a minha fé, me tornei membro. Aí a partir desse momento eu manifesto o desejo de ir ao seminário. Aí desse período eu tenho que ficar 3 anos até cumprir essa carga a partir do membro, tá? Não é quando começa a ir à igreja, é a partir do membro. Tá. Porque isso pegou comigo também. Porque a reunião até mudou para que eu cumprisse os 3 anos certinho. Então, probatório são 3 anos. Isso, na como igreja. 3 anos a como parte- membro. Como membro, É. tá. Então, se você entrou no ano 2000, só pra ficar claro. Então, no ano 2000, demora normalmente 1 ano pra você ser membro. Então, 2001 eu sou membro. A partir de 2001 que conta os 3 anos. Exatamente. É. Tá? Mas agora vamos usar outro exemplo de uma pessoa que já nasceu na igreja Isso serve presbiteriana. para outros cargos, tipo diácono, presbítero também? Não. 3 Não, anos? Não. Tem 1 ano. Tá. É 1 ano. A partir de 1 ano você pode Depois, exercer, você virou membro, 1 ano. pode exercer a liderança na igreja ou dar aula. Uhum. Agora, vamos usar o exemplo de uma pessoa que já é da igreja presbiteriana. Aí ela tem o desejo. Ela não precisa desses 3 anos, porque ela já é membro da igreja desde sempre. Tá. A partir do momento que ela manifesta o desejo, ela tem 1 ano para fazer esse 1 ano de preparo. É. Montar a aula, ver a conduta, ver se realmente é aquilo. Só uma nota de rodapé. Os 3 anos podem ser requeridos se o conselho notar que a pessoa é imatura. Tá? Isso acontece. Aconteceu hoje com pastores, que são maduros. Não é regra. Como ele falou, 1 ano ele consegue fazer. Uhum. Mas há pastores que eu conheço que passaram por isso. Eles nasceram na igreja presbiteriana, mas quando foram pedir, falaram, não, você ainda você é imaturo, você vai fazer um instituto bíblico, depois do instituto bíblico você volta, e normalmente o pessoal manda pro IBEL, né? Que é muito bom. Que é lá de Minas Gerais. Uhum. Então, vai pra lá, estuda, amadureça, volte e faça o seminário. Né? Normalmente pode ser os 3 anos, 4 anos, mas se o cara for maduro, sabe o que quer, 1 ano ele consegue fazer realmente, de fato. Porque é 3. O meu deu 3 anos, porque o conselho ele já tinha visto que eu tinha o chamado, já tinha o relatório, porque senão poderia ser 1, poderia ser 4, 5, 6, Exatamente. 7, entende? Exatamente. É só o mínimo. O mínimo, 3 anos. Exatamente. O máximo, a gente não sabe. Às vezes a pessoa nem tem o chamado. Né? Então, a partir do momento que eu manifestei o meu interesse, o pastor, eu converso com o pastor ou com o presbítero, algum líder, Tá. né? E ele vai me indicar algumas coisas para fazer. Nesse um ano, que foi o ano que o Daniel me chamou para dar aula, ele é um período de teste. Então pode ser que eu tenha oportunidade para pregar, mas uma coisa que eu já percebi que você sempre tem é para dar aula. A dar aula você tem que sempre você vai dar. Então é o momento que o pastor vai te ver se você consegue falar em público, ver se você consegue montar pelo menos uma aula. Tem raciocínio lógico. O né? raciocínio lógico, não vai começar com Jesus e terminar com Satanás, né? Tá. Que é Jesus, Satanás é uma boa pessoa. Assim, tem pessoas que são muito crentes, mas não pensam de forma lógica para dar aula, ficam nervosas, sabe? Não sai. Então isso conta também. Então é um período que pastor, não só pastor, a igreja toda, ela vai
avaliando. E você vai fazendo relatório. Eu dei aula no domingo agora. Aí eu dou o tema da aula, pra quem, e se é escola dominical ou pregação. Tá. Feito isso, eu vou passar pelo conselho. Eu pego tudo isso, esses materiais, entrego para o conselho. Eu posso fazer isso em uma reunião só, ou posso ir entregando, como eu fiz. Eu vou entregando pro pastor aos poucos. E entrego para eles. Eles vão fazer a reunião, vão fazer umas perguntas. Qual a sua motivação? Tem certeza disso? Né? Eles brincam, né? Eles falam, tem certeza mesmo? Você está bem psicologicamente para isso? Eles perguntam. E passando no conselho, aí você vai para outro lugar, que é o presbitério. Tá? Você vai para o presbitério e aí você pega todos esses documentos, leva para eles, e lá eles vão fazer a mesma pergunta, só que um pouco mais, como eu posso dizer, pelo menos no meu caso, não sei se no caso do Daniel, mais sérias. Lá eles apertam mesmo. Lá eles apertam mesmo. Por quê? Não é porque eles são maus, é porque eles me conhecem menos. Né? Isso é óbvio. A igreja aqui me conhece mais. No caso do Daniel, o próprio conselho já incentivou, porque tá vendo o menino lá. Então eles começam a fazer algumas perguntas e passando no presbitério, essa pergunta, tá? Não tem nada de teologia, mas saber a sua motivação. Porque você pode falar assim, por que você quer ser pastor? Porque eu quero ser rico. Não existe isso. E teologia você vai aprender no seminário. Exatamente. Né? É óbvio, ele é muito que estuda, tudo bem. Mas formalmente eu não posso cobrar dele aquilo que não foi passado ainda. Exatamente. Né? Ele está sendo aprovado para ir ao seminário e aprender teologia. Né? Então eles querem saber mais a motivação, se a família apoia. Perguntaram para mim se minha esposa apoiava, como eu vou fazer para o sustento, né, que é importante. Todas essas coisas são colocadas ali. Passou em tudo, você faz o teste físico e o teste também psicológico. Passando em todos esses testes Você e também... nesse? Passei, senão... A história é longa, hein? E você faz uma prova. O vestibular do JMC, né? Acredito que não é do JMC, é total, né, Dani? É da IPB. Da IPB, você faz o vestibular. A IPB tem um sistema unificado de vestibular, né? Isso. E você faz 50 questões, para todos os seminários. 150 questões, 150 questões. a redação. Passando em tudo isso, leva ao presbitério, o presbitério te avalia e depois te dá uma cartinha, e com essa cartinha você faz a matrícula no seminário que você deseja. No meu caso, o JMC, né? Mas outras pessoas, tem Campinas, tem em outros estados, você leva essa cartinha e faz a matrícula. Aí você fala, acabou? Não. Aí ele vai ter dezenas de milhares de matérias para passar. E acabou? Não. Ele vai passar por mais uma consulta. De entrevistas lá, Exatamente. avaliações. Lá do seminário mesmo. Ele tem, vai ter uma avaliação da psicóloga do seminário e depois uma avaliação do corpo de professores todo o semestre. Tá. Que é enviada para o tutor dele. Acabou? Não. Quando acabar o seminário, ele vai ser sabatinado por todo o presbitério. Aí é perguntas de nível teológica e história e etc. Então, moral, então é sempre uma avaliação, sempre avaliado. É isso que eu ia perguntar. O seminarista precisa, depois de estar matriculado, entrou no seminário, o Daniel já está aí no 4º ano, ainda precisa, no processo todo precisa dar satisfação? Sim. Aí que começa a dar mais? Exatamente, porque aí é designado o tutor. Fazer relatórios. Quem faz o relatório é o tutor, né? Mas você faz estágio, e no estágio você a nota dele é relatório. encaminhada e todo final de semestre a nota dele aparece lá no grupo do conselho. Automaticamente ele já vai para o Para a igreja pastor. local também? Normalmente algumas igrejas não tem essa praxe. Mas aqui a gente é mais... O meu relacionamento com o conselho é mais de perto, né? Então eles têm essa liberdade. Porque, via de regra, o seminarista ele presta satisfação primeiramente ao presbitério. Por exemplo, o conselho ele pode orar por mim, ver se eu preciso de alguma coisa, mas quem vai puxar minha orelha se eu, porventura, reprovar é o presbitério. Eles que têm autonomia para isso. Se não tiver muitas faltas lá... Sim, tem presbitério que... O nosso presbitério, por exemplo, eles reconhecem que há faltas estratégicas. Por exemplo, que você falta para fazer outro trabalho, ou até mesmo para descansar. Você já cumpriu aquilo, eles não cobram sobre falta. Mas tem presbitério que, por exemplo, para você reprovar, você tem que passar do número de 25% de falta. E cada falta nossa equivale por 2. Nós que somos da manhã. Né? Então,
Tem presbitério que eu fiquei sabendo, Isso eu nem sabia, tá? Ele falou agora. tem presbitério que se o colega passar dos 12,5% de falta, ele é chamado a atenção. Ainda que ele passe na matéria com 10. Né? Então, varia de presbitério para presbitério. Varia. Mas sim, a vida cristã, principalmente dos líderes da igreja, deve ser assim. Prestar satisfação. Né? Nós temos um tutor. Se nós reprovarmos em alguma matéria, o tutor tem que explicar para uma comissão do presbitério por que o Daniel reprovou. Olha só. Né? E depois ir lá à frente do concílio falar, então o irmão reprovou por conta disso. Tem até aquela história, né? O colega reprovou quase todas as matérias no seminário logo no primeiro semestre. Normalmente isso é causa para cassação. Normalmente já caça lá. Aí perguntaram para ele na comissão, por que você está reprovando? Porque eu tô lendo a Bíblia toda noite. Aí eu não consigo fazer os trabalhos, né? Aí disseram que disseram essa história, como que é? Que chegou um conselho e falou, então para de ler a Bíblia, né? Cumpra o seu dever. Próxima pergunta para vocês é, hoje em dia, para ser um pastor da igreja presbiteriana, precisa ir para o seminário? É obrigatório? Graças a Deus, sim. Mas, veja, a IPB nunca disse que seminário forma pastor, não é isso. Ela dá ferramentas para o pastor, para o futuro pastor. Tá. Então, isso é importante. Na sociedade que a gente vive hoje, tem que ter um preparo. Né? E assim, como posso dizer? Porque em outros momentos, Da nós história- tivemos pastores da presbiteriana que não passaram pelo seminário. Uns foram realmente a bênção, mas a maioria, posso dizer que causou um estrago, viu? Nós temos aí um famoso, lá de Brasília, que não convém falar o nome, não fez seminário, né? E ele fez um grande estrago. Então eu penso o seguinte, se com o seminário, Eric, já está difícil, tirando o seminário ficará muito pior. Ah, mas por que Agostinho não fez seminário? Na Idade Média você não via como nós temos hoje, né? Spurgeon não fez seminário. Spurgeon é fora da curva, né? Mas veja, o próprio Spurgeon, você vai estudar a história dele, ele tinha algumas dificuldades, assim, que se ele tivesse cursado um seminário, ele não teria. Né? O próprio Dr. Martin Lloyd Jones também é outro cara fora da curva. Não fez seminário, é verdade. Mas a partir do momento que ele decidiu ser um pregador, ele pediu para um pastor que tinha feito seminário ensinar grego para ele. Né? Então ele estudava, era um ávido leitor, como nenhum outro, talvez aí da história, que não fez seminário. Então assim, seminário não faz pastor. Mas pastor sem seminário é muito difícil. Porque, principalmente na cultura brasileira, Eric, nós não temos uma cultura do estudo. Então, esses caras, eles viviam estudando. Tanto é que conta a história, se você foi Spurgeon, ele estava estudando, não sei se era fazendo um sermão ou aula, aí chegou a mulher que, não sei se era a esposa ou a mulher que limpava a casa dele. O pessoal da igreja quer falar com você. Fala que eu tô terminando o sermão, estudo, né? Aí voltou, daqui a pouco, desculpa, mas vocês estão na porta. Eu já falei, fale que quando eu estou com o Rei dos Reis, eu não tenho tempo para os servos. Simples assim. Então era cara que estava ali imerso no estudo. Em bibliotecas gigantescas. Poderia não ter passado pelo seminário, mas ter estudado muito mais do que 4 anos hoje de seminário. Isso. Pronto, aí você matou. Tá? Então eu diria isso. Então o cara, do nada, olha só, olha a cena. O cara teve um ensino fundamental horrível, um ensino médio pior ainda, mal sabe ler, se converte e fala, quero ser pastor. E do nada, do dia para noite, ele se torna um pastor. Gente, a Bíblia é um livro difícil de interpretar. Né? Tem muitos anos. Gêneros literários diferentes. Teologia é uma leitura filosófica, lógica. Então você vai ter dificuldade. Então, a gente não tem ensino básico. É diferente do Martin Lloyd Jones, que era médico. Né? Lá da Inglaterra, extremamente inteligente, né? Que sabia como estudar. Então é diferente. Eu acho que, sim, hoje, graças a Deus, é obrigatório. Graças a Deus. Tá. E por que estudar teologia? Em primeiro lugar, nós devemos estudar teologia porque todos nós já somos teólogos, né?
Acho que teve até um vivendo sobre isso. Todos nós somos teólogos. O ateu é teólogo. Qualquer pessoa com quem Sentido você lato, conversar é um teólogo. Mas eu acredito que a sua pergunta tem a ver com sentido formal mesmo. Porque estudar teologia. Sim, por quê? Estudar teologia para poder, como todo mundo é teólogo, filtrar e saber se realmente o seu conceito de Deus, mundo, homem, está de acordo com a revelação do Senhor. Lembra a nossa conversa que nós tivemos há pouco tempo agora? Que nós estamos falando sobre o objeto de estudo da teologia? O objeto de estudo da teologia não é Deus. O objeto de estudo da teologia é a Bíblia, onde Deus se revelou. Então nós estudamos teologia para que nós saibamos quem é o Senhor. E todo aquele conceito que nós achamos, eu acho que Deus é maravilhoso. Não, Deus é maravilhoso porque na palavra do Senhor. Eu acredito que Deus não manda, como eu já vi pessoas. Eu acredito que Deus não pune pessoas. Isso, não é isso é uma ideia de teologia, Tá. mas isso não está não está fundamentado na revelação do Senhor. Então existe a teologia boa e a teologia ruim? Exatamente. O foco é você ter uma teologia boa, fundamentada na palavra do Senhor, na revelação. Então por que nós estudamos teologia? Para que nós tenhamos uma visão correta de quem é Deus, revelado nas Escrituras. É uma coisa que eu sempre digo, né? A pessoa que fala que não precisa de teologia, ela é muito egoísta. Normalmente a pessoa quer dar uma de humilde, né? Não quero teologia, eu quero só a Bíblia. Quero só a Bíblia. Eu era assim. São pessoas extremamente egoístas, né? Tirando Samuel, que era o único crente. Não, eu era assim. Por quê? Porque eu não entendia. Exatamente. Quando algumas pessoas pregavam na Assembleia, falavam, eu estudo teologia, tinha aquela, como ele falou, aquela ideia de mais arrogante, né? E eu falava, nossa, pra que a pessoa ser assim, sendo que é só ler a Bíblia, né? Só ler a Bíblia, só ler a Bíblia. Eu não entendia o conceito do que era teologia. Para mim, teologia era uma coisa e a Bíblia era outra. Só que não, teologia É o entendimento da Bíblia. Exatamente. Tá. É um estudo sobre Deus. Ele te dá ferramentas para você compreender melhor. Porque, por exemplo, se você fala que não precisa de ninguém, só da Bíblia, então rasga a sua Bíblia e leia no hebraico e no grego, porque você precisa de alguém para traduzir, né? E se você acha que você não precisa de alguém, isso é a Bíblia de estudo. Você vai lá ler, o que é fariseu? Então, procura por conta, vai ser arqueólogo, vai lá na Palestina, se vira, você não precisa de ninguém. Então, a pessoa que fala que não precisa de teologia, ela é orgulhosa e prepotente, eu diria. E até ingênua, né? Como você disse, somos todos teólogos. Óbvio, só não está dizendo que todo mundo tem formação em teologia. É que todos nós, É a visão de do Deus. ateu ao crente, tem uma visão acerca de Deus e da realidade. Tá. E ele interpreta ela conforme seus pressupostos. Certos ou errados. Um curso de teologia, um curso teológico, além de produzir conhecimento, tem a capacidade de produzir amadurecimento espiritual? Nossa, demais. Nossa. Eu gosto da frase de Lutero. E um dia eu falei essa frase, teve um menino do meu lado do primeiro ano, falou, nossa, que triste. Eu falei, mas você vai aprender também. Os meus maiores amigos estão mortos. Né, Lutero diria isso. Porque você aprende muito com a leitura do passado e você vai se apequenando, né? Você acha que sabe muito? Tem até aquele livro, Meu Amado Timóteo, capítulo sobre humildade. Quem escreve esse capítulo é o Jay Mahoney. Ele diz o seguinte, para você treinar sua humildade, escreva seu sermão. E ele diz, depois pegue o mesmo texto, depois que você escreveu, e veja como o Spurgeon escreveu o sermão dele. Eu já não vou pelo Spurgeon, né? Porque não é a minha linha. Mas pega o seu texto, você acha que é bom? Escreva o sermão e fala, agora deixa eu ouvir o Augusto pregando esse texto. Aí você vai ficando pequenininho, vai ver Calvino escrevendo sobre esse texto. Aí você, poxa, eu sou desse tamaninho. Então, normalmente, quando a gente não estuda, eu tenho pouco estudo, a gente se eleva, fala, eu sou muito bom. Aí quando você vai estudando, você vai entendendo que você é nada, vezes nada, mais nada, e subtraído por nada. É nada mesmo. Tem um livro do Jonas Madureira, que é isso, né? Inteligência humilhada. Exatamente. Muito bom, então é isso, né? Então, essa é a ideia. E o conceito do livro não é que você, até que eu comentei, né, na pregação, não é que você tem que se humilhar diante de Deus. Você não tem que se humilhar. Já é. Você já é humilhado. Você tem que reconhecer que você é humilhado.
É o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente Reconhece. reconhece a Deus. Reconhece. Porque nós já somos humilhados diante de Deus. Tipo, eu não tenho dignidade nenhuma diante de um ser tão grande e infinito como ele. E é interessante que no caso do JMC, nosso seminário, ele tem essa tendência de baixar nossa bola, né? Porque tem a prática de pregação, a temida prática de pregação, onde você prega, e você não prega para a sua igreja. Você prega para pessoas que estão estudando a mesma coisa que você, lê os mesmos livros, e além disso, depois de você pregar, os seus professores, os doutores que estudaram 10 vezes mais do que você, vão criticar o seu trabalho, o seu português, né? A sua teologia, a forma como você conduziu o culto, a sua exegese, ou seja, a sua pesquisa do texto. E às vezes você fala, mas eu dei o meu máximo aqui. Aí vem o professor de exegese e fala, você não prestou atenção nisso. Aí você fala, meu Deus, como eu não prestei atenção nisso e tal. Entende? Aí você vê, essas coisas, Eric, e entre outras, tirando o aconselhamento que você tem com os colegas, com os pastores mais velhos, as histórias que os professores nos passam de sofrimento, de superação, que você lê na história também, essas coisas nos trazem um grande amadurecimento, de verdade. E para a vida toda, que não tem fim. Tá. Falando agora sobre heresias, a gente sabe que tem muitas igrejas hoje aí que pastores falando heresias, o legalismo dentro das igrejas, como fazer para combater isso? Depende. No modo presbiteriano de se fazer? Porque cada igreja tem um modo, né? Ok. Quer começar, presbítero? E seminarista? O pastor pregou heresia, um presbítero, um professor de escola dominical, o que fazer no modelo presbiteriano? No presbiteriano chamar. Porque nós, como ele falou, a nossa igreja ela não é episcopal, ou seja, um governa toda a igreja. O corpo, né, a igreja elege algumas pessoas, que são os presbíteros, e elas governam a igreja. Então, se o pastor, por exemplo, vou pegar o Daniel aqui, vai pregar no domingo 22, né? Vai lá e solta uma heresia. Tá. Nós temos autonomia de chegar nele e falar assim, Daniel, você falou uma heresia. E dependendo daquilo que ele falou, e se ele não se arrepender daquilo, a gente pode dar um julgamento mais leve ou mais severo para ele. Isso no nosso sistema, que graças a Deus até o nosso sistema também ele ajuda muito a combater heresias. Não pode ser falaram, eu acho, não, você falou tal dia, tem testemunha, tá aqui. Você arrepende do que você falou? Não. Aí entra processo de disciplina, instalação do tribunal. E se o cara for até o final nisso, ele é excluído por apostasia. Então ele acredita que Maria é corredentora da nossa salvação. Ela está ali, ela tem um papel importante. E ele não abre mão disso, ele é excluído. Agora, se for um caso de pastor, não é a igreja que cuida, é o presbitério, é a instância superior. Aí a secretaria executiva do presbitério chama esse pastor e conversa com ele, tentando, admoestá-lo para voltar à sanidade. Se não houver caso de ele voltar, ele é despojado do ministério. E a maior vergonha para um pastor presbiteriano, ser despojado. Ainda mais por heresia, né? Já aconteceu alguma? Vocês conhecem algum caso? Não precisa contar? Conheço o caso, mas não foi por heresia, foi por mulher, né? Mulher, então, né? adultério. Tá. Então, é triste. Mas então, tem sim. Tem o caso do famoso, né? Do Caio Fábio. Então, Tem um tempinho já, né? É que ele saiu, né? Antes de sair com ele. Não foi por heresia. Ele saiu antes de sair com ele. Tá. Então, é tudo isso. Agora, como prevenir? Tudo começa no seminário, na minha visão. Se você tiver professores liberais, no seminário liberal sairão pastores liberais. Tudo começa no seminário. Dificilmente você sai do seminário reformado e começa a ter ideias liberais no ministério. Dificilmente. Porque você é barrado lá já. Então, normalmente é um seminário liberal que fomenta e ajuda na formação de pastores liberais, que vão pregar heresia. E assim por diante. Legal. O assunto está muito tenso, está muito sério. Vamos descontrair um pouco, quebrar o gelo. Pergunta: qual o hobby de vocês, além de muitos livros, o que vocês gostam de fazer nas horas livres, além de dormir e descansar? Pô, isso é raro, né?
Raríssimo. Enquanto eu estava... Play 4. Agora, né? Agora é o meu Play 4. Mas eu gosto muito de assistir. Assistir a filmes, a séries. Gosto de ir ao cinema. Gosto muito dessa arte, né? Gosto bastante. E gosto de ler também. Porque a gente tem... Não tem como. Acaba que sendo A gente está estudando. hobby também, né? A gente tá Mas voltando aula. lê sobre teologia. Porque é algo muito gostoso, né? Mas para fugir disso daí, eu gosto muito de assistir a filmes, a séries. E jogar videogame pouco, né? E vocês nem sabem, meu videogame parou de funcionar por causa que eu não tava jogando. Aí eu tive que usar outro método lá, o Advil. Eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar, olha, não sabia. Pode mentir? Não sabia. Pode mentir, não. Cozinhar, principalmente com a minha esposa. Porque normalmente quem gosta de cozinhar gosta de comer, né? Eu gosto de comer bem, então eu gosto de cozinhar. E qual é o seu prato aí? Você é expert? Tem vários, por exemplo. Vários? Olha, Vou falar o que eu vários. fiz essa semana, tá? Povo, aproveitar. Mas gente, sabe o que é legal? Porque eu quis aprender a cozinhar? Porque a gente é pobre. Então, quando você aprende a cozinhar, você, com os ingredientes tradicionais, você faz um bom prato. Quer ver? Eu fiz essa semana para minha esposa um prato que ela ama. Filé de frango, você vai lá, tempera bem, né? Se você gosta de tomilho, coloca tomilho, cominho, páprica picante para dar aquele sabor defumado, um pouquinho de sal. Ok, Só, hein? pimenta do reino, mais a branca, porque é ave. Beleza, fez lá, azeite, bonitinho. Aí você vai pegar uma panela grande, ou uma frigideira grande, de preferência. Aí você vai lá e frita. Nossa, fritar, não tem dificuldade, né? Fritou, deixou douradinho, separa. Aquela panela você não lava, deixa lá, porque o sabor todo está lá. Você vai colocar creme de leite lá, 2 caixinhas de creme de leite, dependendo da quantidade que você vai fazer de frango. Colocou? Você vai pegar toda aquela raspa da fritura ali, frita de preferência com azeite, tá? Não com óleo. Então, pegou, pronto, coloca mostarda. Mostarda que você coloca no hot dog Só. mesmo. Rapaz, aí você volta com um filé de frango. Aí você serve com uma batata frita, uma salada. Salada, gente, tem mais do que alface na vida. Vai diferenciar com a esposa. Pega uma rúcula com cebola roxa e tomate cereja e um arrozinho ali. Rapaz, deu até fome agora, hein? Gente, Próximo programa, gente, culinária com decorou Daniel isso? Romenal. Gente, quanto tempo eu decorei essa fala? agora essa aqui faz sucesso lá em casa, hein? Café da manhã da Flávia, que ela gosta. Pega o pão. Eu fiz uma releitura. Se chama Break Toast. Break Toast. Mas eu fiz uma releitura, porque ela não gosta de abacate. Então eu coloco ricota. Pega um pão, passa ele na frigideira, normal, de preferência com azeite, separa. Passa ricota, o certo seria abacate, mas minha esposa não gosta, então passa ricota. Depois você coloca um ovo e bacon por cima. Depois pimenta calabresa. E depois pimenta do reino. Serve. Gente, acabou, não tem segredo, é muito bom. E de preferência também, que eu gosto muito de tomate cereja, para dar aquela aliviada, aquela frescor, né? Muito bom. Cozinhar, rapaz. Muito bom. Eu gosto. Samuel, ovo queimado. Miojo, pau passado. No estudo, sei que vocês estudam muito, Daniel aí. Pergunta pro Daniel, exclusivamente pro Daniel. Já dormiu em alguma aula? Do seminário? Seminário? Não, jamais. Você não dorme? Eu sento na frente, né? Nem deu uma cochiladinha, Não, porque eu sento na Nada? frente. Na frente. Não. É assim. Que são. É assim. No seminário. E aqui eu tô gravando pra igreja, né? Não pros meus professores. Nem naquele dia muito cansado, você tá esgotado, senta lá pra assistir o... Eu posso falar que eu assisti com sono, mas dormi. Uma por vergonha, né? E segundo, porque eu sinto na frente. Então é difícil. Não. Mas já assisti com sono já. Que sono. também tem aulas lá que você entra e o cérebro começa a explodir de tanta coisa nova que você ouve. Você fica pensando, tem que falar isso pra alguém e tal. Então, uma empolgação. Mas não, graças a Deus, dormi não. Boa. Isso aí.
Pergunta agora, como você se organiza para estudar no seminário? Boa. Já deixa Olha, a notagem. Graças a Deus, assim, eu não era um cara organizado. Eu aprendi a ser. Eu já estudei no outro seminário, então já tive minha fase de dar bancada, de não entregar trabalho, de provar, né? Tá. Hoje, graças a Deus, jamais. E eu mudei muito depois que eu li um livro do Tim Keller chamado Faça Mais e Melhor, um guia de produtividade cristã. Tá. Então, aquele livro foi assim, o Daniel é um antes no assunto produtividade e um depois. É um capa amarela pela Fiel. Assim, é o livro. Eu acho que toda pessoa deveria ler. Porque ele te ensina até a usar aplicativo, gente, já Caramba. pensou? Ele me ensinou a usar um aplicativo que eu uso até hoje, chamado To-Do List. Literalmente, faça uma lista, o list, onde eu pego... Aí, o que acontece? Primeira semana de aula, na minha opinião, é sempre para você organizar o seu cronograma. Então, a primeira semana de aula, eu pego cada metodologia de professor, como ele quer, para quando ele quer. Isso é muito importante, não só como, mas quando. E eu coloco lá no meu aplicativo. Depois, eu não só coloco quando eu vou entregar, mas quando eu vou fazer cada uma daquelas coisas. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho para o dia 25 de abril. Normalmente eu coloco para terminar ele uma semana antes ou duas. Aí já estou pronto já. Então, esse livro para mim é fenomenal. Primeira semana, anote tudo de como o professor quer e quando ele quer. Anotando isso, coloque no aplicativo e se organize quando você vai fazer. De preferência sempre dando uma gordurinha, sabe? Para você não atrasar. Depois disso, já no primeiro mês, eu procuro terminar todos os resumos. Resumo, para mim, é a coisa mais fácil que tem. Né? É diferente de uma resenha, que você tem que fazer uma análise crítica. Resumo não, é você sintetizar o pensamento do autor. Beleza, ok? E de preferência, sempre é 10% do que você leu. Então, se você ler um livro de 200 páginas, beleza, meu resumo tem que ter 20 páginas. Eu não vou criar nada novo no resumo. Eu vou usar as palavras do autor para sintetizar o próprio pensamento dele. Terminei os resumos, depois eu me dedico para trabalhos que precisam de um esforço mais intelectual. Principalmente sermão de prova, né? Trabalhos que porventura eu vim apresentar. Então eu tenho que selecionar livros, pegar emprestado na biblioteca e assim por diante. Então, esse é o meu caminho que eu faço, tem dado certo até aqui. Tá. Não tem segredo, né? Não tem segredo. E como você faz assim para preparar um sermão? Você pode dar uma dica para o pessoal que está em casa? Jamais. Pra gente. Daí as estratégias aí que você faz, assim, para fazer um bom sermão. O que precisa? Seja bem... Um bom sermão eu não sei, né? Já vimos o Daniel pregar, já vimos o Daniel... sermão? Vamos lá. É que nem o Ryder Robinson diz, né? A primeira parte de um sermão é você encontrar um texto para pregar, né? Então você vai ter que decidir, você vai pregar em séries, você vai pregar lectio seleta, vai escolher textos avulsos, ou lectio contínuo, pregar em série. Eu prefiro série, porque série você se organiza melhor. Tá. Você tem um cronograma melhor. Mas via de regra, que é o seguinte... sermão e púlpito, como é que você divide ele? Ele é dividido como no seu sermão? Você acha maneira correta ou que você se adapta melhor? Eu vejo que o sermão expositivo é o melhor caminho para o pregador, porque ele se alinha a falar o que o texto está dizendo. Então, quando eu pego um texto, a primeira coisa que eu vejo no texto é aspectos históricos. Então, eu olho para o texto, por exemplo, vou pegar um texto que eu preguei recentemente, talvez ali Romanos 13, ali quando fala da imoralidade, por exemplo. A primeira coisa, você tem que pegar o aspecto histórico. Quais são os aspectos históricos que tem em Romanos 13, a partir do verso 11? A imoralidade em Roma. Então eu quero pegar um livro de história que fale sobre o assunto. Eu quero entender, eu quero ser como se fosse um habitante romano vendo aquilo. Como que funcionava aquela sociedade. Por que Paulo estava preocupado de falar sobre imoralidade para os crentes em Roma? Porque lá a gente sabe que é um poço de imundícia. Então aí, por exemplo, aí você estuda. Isso é explicar o texto lido. O texto que você lê. Essa é a preparação. É a preparação. Tem um preparo antes de você entrar no texto. Isso eu nem entrei. Então sempre o aspecto histórico. Por exemplo, se você pegar um texto do Evangelho que fala de sinagoga, o primeiro aspecto que eu vou estudar é o que é uma sinagoga.
quando foi instituída uma sinagoga e qual era o papel dela na sociedade. Isso é aspecto histórico. Então, eu sempre tenho que pegar alguma coisa histórica primeiro. Estou indo pelas beiradas. Depois do aspecto histórico, que eu tirei dúvida da relação histórica, eu vou para o contexto literário. Quem escreveu, por que escreveu aquilo. Por que aquilo foi importante para o autor bíblico escrever. Então, o que veio antes e o que veio depois. E como aquela parte está inserida no todo da carta, ou no todo do evangelho, no todo do livro. Depois que eu entendi isso, eu vou para o contexto canônico. Como aquela passagem é entendida à luz da Bíblia toda. Então, feito esse trabalho, esse curto trabalho, então se o texto fala de, sei lá, imoralidade, eu vou ter que chegar como a Bíblia toda tratou esse assunto. Se ela fala do nascimento de Jesus, vou entender como a Bíblia toda, no Antigo Testamento, o que foi falado a respeito do Messias que viria, e nasceria de uma virgem, e como os apóstolos interpretaram isso. Depois desse trabalho, aí eu vou para o texto. Aí eu vou para os aspectos gramaticais do texto. Então eu procuro ver ali na língua original. Aí para isso a gente usa um software chamado Logos, onde eu vou encontrar aspectos linguísticos da língua hebraica ou da língua grega. Depois disso, eu ainda faço a comparação das versões. Normalmente eu comparo com 3. ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, a Corrigida e depois a NVI. Se você notar que tem muita diferença, aí você tem que voltar e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, deixa eu voltar, deixa eu me decidir por qual eu vou, e assim por diante. Então, depois que eu fiz isso, aí eu vou para os comentários, ver o que os grandes estudiosos falaram sobre o assunto, né? Depois disso, você tem ainda a teologia sistemática. Qual é a grande doutrina do texto? Aí eu vou para os grandes teólogos da teologia sistemática. Quando eu fiz todo esse estudo, eu estou preparado para escrever um sermão. Até aqui você não escreve sermão, você só estuda o texto. O sermão, ele é uma peça retórica. E por ser uma peça retórica, você não vai colocar tudo o que você estudou no texto. Você vai ter que pensar o título primeiro. Depois do título, você vai ter que pensar numa introdução, e a introdução normalmente é dividida em 2 partes. Você chama a atenção para a pessoa, elucida o tema, e depois você faz uma transição para o contexto. Tá vendo essa ilustração? Então, teve um homem chamado Abraão, ele já passou por isso também. Ele já se sentiu sozinho, como eu e você. Então aí você faz essa transição. Aí você faz o primeiro ponto. E o que eu faço em cada ponto, gente? Isso aqui, para quem me ouve, vai saber. É sempre a mesma coisa, porque eu aprendi com o Stuart Wallet, o grande pregador escocês. Em cada ponto do sermão você vai fazer 3 coisas. Explicar o texto, ilustrar o texto e aplicar. Explicar é o que está acontecendo ali. Então, em primeiro lugar, Deus nunca nos abandona, é uma verdade. Por quê? Porque Deus não abandonou Abraão quando ele mais precisou. Eu vou pro texto e tal. Ilustro isso, pego uma ilustração da vida, da história, de alguma coisa. Mas essa primeira parte do sermão é mais histórico. Você vai explicar ali também, não é? É o texto. Explicação você só fala do texto. Tá. Do texto. Às vezes a explicação, Eric, tem o perigo de ficar muito abstrata, muito longe. Muito longo. Aí vem a ilustração como um raio de sol no prédio, Spurgeon diria. É uma crescente, né? Exatamente. A ilustração fala, entendi. Então você está falando de santidade, está falando como que Deus nos deixa santo, está falando lá, em primeiro lugar, Deus requer a nossa santidade. Você está falando lá os aspectos gramaticais da carta de Efésios, aí do nada você fala, beleza, já expliquei o que o texto diz. Deixa eu ilustrar para a mulher de casa entender. Você já lavou roupa suja? Entende? Aí a pessoa, é aí que começa, eu acho, a atenção do povo, porque você acha, putz, esse sermão tá... abstrato meu Deus, demais, acho que não vai dar em nada, meu. Exatamente. Tá demorando muito, de repente surge uma luz, e aí a pessoa começa... Exatamente. Então, chama depois atenção, que você pega uma ilustração da vida, do cotidiano, tendo explicado, você explicou o texto, ilustrou o texto, a pessoa já entendeu. Agora só falta ela entender como isso se aplica à vida dela. Aí é o que eu aprendi com o Jay Adams. Você tem que falar para a pessoa. Você não pode, aí é o momento que você fala, então, como está a sua vida hoje? Entende? Como tem sido o seu relacionamento com seus pais? Aí você aplica para a pessoa. A pessoa tem que entender que você está falando com ela. Com ela, tá. Você não está falando de alguém que está fora da igreja. Irmãos, às vezes tem crentes que não respeitam os pais. Não é isso que você faz com o pregador. Respeite os seus pais.
você que não está respeitando, você está pecando contra Deus. Eu estou falando na segunda pessoa, para ela. Entende? Sim. É a aplicação. Aí você faz uma transição e vai para o seu segundo ponto, se houver. Irmãos, mas Deus não requer somente a nossa santidade. Em segundo lugar, Deus requer o nosso amor. Eu explico o texto, ilustro o texto e falo, você tem amado a Deus? Aí eu vou para a aplicação. Tá. Quantas vezes a gente troca o amor a Deus pelo amor a um ídolo, por exemplo? Então, e assim por diante. Isso é o sermão. Aí vem a Você acha conclusão, né? que esse é o ápice do sermão? Qual o ápice do sermão? O ápice sempre vai ser Cristo. Eu estava comentando ontem com o Wesley e outras pessoas, a gente é da religião de um Deus crucificado, um Deus que sangra. Um sermão sem Cristo não é um sermão cristão. Tem que ter Cristo. Então o ápice sempre vai ser Cristo. O Samuel viu, ele foi à capela do seminário e quando você tem um púlpito lá e tem um versículo que diz, queremos ver Cristo, lá em João, quando os gregos quiseram ver Jesus. Tem que ter Cristo do começo ao fim. Onde Cristo se encaixa no meu sermão? Eu procuro colocar ele do começo ao fim na aplicação. Na aplicação eu mostro como que aquilo faz sentido para ela à luz da cruz de Cristo. Né? Senão você vira um moralista. Você só está falando de regra, que não tem sentido à luz de Cristo. Então, Cristo sempre. Todos os pontos, se você conseguir, Cristo. Ou no grande finale, Cristo. Mostre Cristo para elas. Para ilustrar para você, Brian Chappell, um grande escritor sobre sermão expositivo, ele diz que se você... Ele falou que quando ele pregava, ele foi para uma igreja que tinha muitas pessoas que trabalhavam numa fábrica. E a fábrica faliu. Então muitas pessoas começaram a beber, a brigar em casa. E o que ele fez como um bom pregador? Começou a falar, não beba, não agrida a sua esposa, não faça isso. E ele viu que ele estava ficando muito pesado para a igreja. Foi quando ele entendeu que ele estava deixando as pessoas irem para casa sozinhas. Aquelas pessoas não precisavam apenas de regras. Elas precisavam sair da igreja sabendo que Cristo estava com elas. Então a gente não pode ser moralista e falar, faça isso, seja assim. Não. Como que, à luz do que Cristo fez por mim, eu posso viver diferente? Não depende de mim. Depende dele. Entende? Então Cristo sempre vai ser o ápice. Legal, muito bom. Pergunta para os dois. O que vocês acham dos teólogos de internet? É bom? É ruim? É perigoso? Volto a dizer, estou com medo de monopolizar. Pode. Samuel. Rapaz, Teólogos de internet. Você falou que somos todos teólogos. Tem bastante teólogo lá na internet, hein? é que assim, se eu responder sim ou não, é uma resposta muito preguiçosa. Então, eu prefiro, para coisas mais Não complexas... respondo. Para coisas mais complexas, exige uma resposta mais elaborada. Sim e não. Porque a internet, ela é uma estrutura. A direção para a qual, se ela vai ser boa ou não, depende muito da pessoa. Como nós sabemos que no Brasil, como o próprio Daniel já falou, nós acabamos de falar que a igreja presbiteriana, para você ser pastor, você precisa fazer o seminário, e é uma exigência, sem isso você não se torna um pastor, nós sabemos que não é a realidade das igrejas no Brasil. Nós sabemos disso. Então, 90%, o teto está baixo, 90% das igrejas não exigem seminários dos seus pastores, mas as igrejas mais sérias. E a Assembleia começou isso agora. Então, obviamente, que vai ter muito mais pastores sem teologia do que com teologia. E esses pastores, realmente, eles trazem um estrago gigantesco para a nossa sociedade. Gigantesco. Então, vou até usar o exemplo de um pastor que o Daniel me mandou agora, que foi um achado, de um pastor, que ele vai começar a live e o pessoal começa a, zombar dele. Ele começa a suar e falou, já tá transpirando cachaça já? Ou seja, é um pastor. Eu não assisti o conteúdo, porque o que o Daniel me mandou é só isso. Mas é o cara que xinga as pessoas. Eu não né? sei se então, como eu posso dizer? Ele traz um aspecto negativo pro evangelho. Ele traz um aspecto negativo. E outros pastores respondem coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Então, eu, Samuel, entendo
que hoje causa mais mal do que bem os teólogos, os pastores de internet. É, como o Samuel disse, né? É uma coisa boa você ouvir um Augusto, um Hernandes, Exatamente. mas não é sempre isso que você Ele encontra, né? conheceu a teologia reformada Pois é. pela internet. Eu, pela internet. Você provavelmente, talvez não tenha sido pela internet, mas você aprendeu muito pela internet. Sim. Ou seja, a internet ela é uma estrutura. Lá terá coisas boas e terá coisas ruins. Você, como tem a sua livre agência, se age de acordo com a sua natureza, você pode usar a internet para ser edificado ou para se tornar uma pessoa cada vez mais impura, mais suja. Isso vai de acordo com a sua natureza. Então, a partir do momento que eu quero ser edificado, quero ouvir o Sermão do Daniel, o Sermão do Monte. Vou ouvir o Sermão do Monte. É uma benção. Você tem que ter esse feeling também, né? Aprender ter a discernimento. filtrar, né? Você tem que ter discernimento. Filtrar, E o povo brasileiro não tem discernimento. porque tem... Até o Augustus fala sobre isso. Que uma moça fala que, que os dois teólogos preferidos dela são Augusto e eu acho que é o Valdemir. Não, Edir Macedo. Edir Macedo. Ou seja, se você pegar a teologia do Augusto Aham. e do Edir Macedo, são totalmente diferentes. Não tem nada ali. Sim, sim. Nada. Acho que nem a parte estruturológica é igual. Nada é igual. Então, mas para ela, os dois são, porque ela não tem discernimento. Porque quando você vai ouvir alguma coisa na internet, dependendo, não precisa nem 10 segundos. Você já pular e sair dali, porque você sabe que aquilo ali não vai dar em nada, entendeu? Exatamente. Eu acho Como que o cara começa a falar, do jeito que ele fala e... Qual que é a maior dica? Procure o seu pastor, seja pastoreado. Não Exatamente. existe pastoreio na internet. Cuidado com o que você ouve. E um dos Frequente escola motivos, dominical. um dos motivos pelo qual existe hoje a mídia na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Carvalho, é por causa disso. Exatamente. Para que a igreja Coisas nos boas, ouça. né? Exatamente. Então, tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas que nós podemos achar na internet. Verdade. Mas tem que ter discernimento. Esses dias, uma moça estava elogiando uma pregação de uma pessoa. Mas quando foi ver, era testemunho de Jeová. Falei, nossa, a pessoa não consegue identificar se é testemunho por de exemplo, Jeová, o que... Tipo, não tem... E o pessoal, assim, vai bebendo coisa e tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu respeito muito um rapaz que é teólogo, mas só que nós não consideramos ele como irmão em Cristo, o Rodrigo Silva. Eu considero muito o trabalho de arqueologia dele, é um trabalho extremamente Do adventista, respeitado. né? Exatamente. Exatamente. Mas a pessoa, eu não estou mais só ouvindo a arqueologia, estou ouvindo a pregação dele também. Gente, o Rodrigo Silva, ele considera Ellen White, os escritos dela, de igual com a Bíblia. Então, às vezes, pode acontecer, os adventistas por vezes pregam em textos de Ellen White, ele está pregando um grande conflito, um texto de Ellen White, e o crente está lá, amém. Isso aí, tem que tomar cuidado. Não tem o discernimento. Esse é só um exemplo, né? Nada Legal. contra o Rodrigo Silva. Nossa produção ali está falando para a gente correr, porque o tempo Vai tá ficar se 3 esgotando, horas. então vamos lá. Perguntas rápidas, respostas rápidas agora, tá bom? Vamos lá. Só uma Samuel. coisa, o vídeo não tem, não? Aí, estão preocupados com o vídeo, ó. Ó a produção, ó. Eu não tô Ó a produção. Calma, coração. Eu não tô Eu vi, tá? Tá bom, pode ir. Vamos lá. Café puro ou com leite, Samuel? puro. Vai me dar um Daniel. Fora. Puro? 2 puros, hein? Versão bíblica. O que você acha melhor? corrigida. Corrigida. Ele não gosta que eu falo isso. Almeida atualizada. Almeida atualizada. Batismo de aspersão ou imersão? Misericórdia, gente. Que pergunta, aspersão, né? Aspersão. Aspersão? Eu fui imergido, Eu mas, também. mas aspersão também. Ricardo falou imersão, olha. Aspersão. Apóstolo Paulo ou apóstolo Pedro? Paulo. Paulo. Em que sentido, né? Tem que ser rápido. Ah, tem que ser rápido. Então você, Pedro, só pra contrariar. Só porque tá dando aula. Aula de Pedro, né? Sobre Pedro. Vamos lá. Abraão, Isaac ou Jacó? Rapaz, Abraão. Abraão. Abraão? Não tem nem como, né? É, Abraão, né? Agora essa, Armínio ou Calvino? Nossa, mas Ele. você tá falando tipo, sei lá, como que é? Sei lá, Como se fosse Messi. E que mais? Você. Boa. Tem nem Nossa, como- exatamente, nossa. Comparação sei lá, não? Não existe, né? Nossa, Tá no bom. futebol, que eu não sei quem, sei lá, Finazzi, sabe? Quem lembra? Nossa, Agora essa pergunta É é de difícil, vocês vão ficar em dúvida. E dependendo, você nem faz o último ano de seminário, nem você vai entrar agora. Vixe. tem que tomar cuidado, né? Augusto Nicodemos ou Silas Malafaia?
No começo da minha conversão eu ouvia muito o O Silas. Sila no começo me fazia rir, hoje me faz chorar. O Silas me ajudou que ele muito fala. no começo. Ajudou? Ajudou na parte de decorar os versículos. Eu começava a decorar os versículos É. por causa dele. Decorar. Eu achava impressionante como ele Ele conseguia. falava um capítulo inteiro, Então, o né? reverendo. É assim, hoje eu não acompanho e oro pela vida dele. Oro para que Deus venha restaurar a visão dele teológica, para que ele venha abençoar a igreja. E eu louvo a Deus. Para aquele período ele me ajudou muito. O professor de homilética que faleceu, reverendo Jorge Alberto Canelhas, ele disse que, na opinião dele, os dois pastores que mais conhecem versículos de cor, em primeiro lugar, era Silas Malafaia e segundo Hernandes. Você vê, né? Muito bom. Então ele ajudou muito. Agora, Augusto, tá? vamos para as perguntas em vídeo. Vocês estavam curiosos aí, ó, para as perguntas? Vamos lá? Tá, só ouve a primeira pergunta, tá? Depois, para não falar junto com o vídeo, tá bom? Tá, não, ele vai ouvir primeiro, vocês ouvem primeiro. Misericórdia. Quem vocês selecionaram? Vamos lá. Perguntas do nosso público. Perguntas dos internautas. Internauta é antigo ainda, né? Boa. Fala, galera. O chat tá bombando aí? Primeira pergunta. Nossa, você pensou? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Bom, eu gostaria então de fazer as minhas perguntas para o Daniel e para o Samuel. E a minha primeira pergunta vai para o Daniel. Eu gostaria de saber qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou ao longo desses anos. Você que está no último ano, eu gostaria então de saber quais foram as suas maiores dificuldades ao longo desses anos. E agora eu também gostaria de fazer uma pergunta para o Samuel. Samuel, você que está entrando agora no seminário, eu gostaria de perguntar, a teologia, ela esfria o crente? Boa, Lucas, grande amigo, irmão.